Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, eu vou fazer aqui a demonstração do uso do molde o Chib01, ok? É esse molde aqui, ó. Ele é composto por essa parte aqui, bipartido, para fazer o corpo. Vem também esse daqui que é simples para os braços e o da cabeça, ok? Com as orelhas em separado. Eles fazem esses bonequinhos aqui. Ok? Depois de pronto, eles ficam com aproximadamente 11 centímetros e meio, tá bem? Certo. Vou colocá-los então aqui de lado e começar a demonstração do uso dele. Bom, na verdade, ele é muito semelhante a todos os moldes bipartidos, sabe, desse tipo de boneco. Essa demonstração aqui, na verdade, mais do que uma demonstração de uso do molde, que é algo já muito natural, muito simples, é uma apresentação do bonequinho que ele faz, ok? Então, olha só, nem estou me estendendo muito em explicação, porque praticamente todos os outros vídeos aqui do canal têm a mesma dica, olha só. Então, eu faço um rolinho de massa. Primeiro, eu encaixo uma perna, tomando cuidado, ó, de fazer essa quina aqui, seguindo a quina do molde. Manter essa quina vai auxiliar depois na hora de juntar a parte da frente com a parte de trás dos pezinhos. Comprimo massa contra toda a cavidade do molde, procurando deixar o mais nivelada possível. E pronto, ó. Tá feito aqui um lado. Vou pegar um pouco mais de massa agora para fazer o lado da frente. Mesma coisa, eu peguei a massa. Estou fazendo aqui um rolinho. Primeiro um pé. Ajustei deixando nivelado ao topo do molde. E agora o outro. Vê que tem um pouquinho de excesso de massa, ó. Tira. E dá uma boa pressionada contra o molde. Quando você pressiona um pouco mais, sabe? Isso faz com que garanta que lá na barriguinha ou no bumbum não vai ficar marca de divisão de massa, sabe? Dessa curva que a gente faz. Bom, feito isso, eu vou colocar aqui o arame, que eu uso como esqueleto. Essa questão do arame não é absoluta, viu? Há muitos artesãos que não trabalham com essa ideia do arame. Que trabalham primeiro, faz o boneco todo molinho, deixa secar sobre um algodão ou sobre uma base macia, e só depois que está relativamente seco coloca o esqueleto. Eu gosto de já colocar assim antes, olha só. Um arame aproximadamente 20 centímetros, dobrado em 2, descrevendo uma espécie de Y. Coloco aqui, ó. Um pouco d'água. Só um pouquinho, só para ativar a cola da massa. E aí, ó, a gente junta os dois lados. Quando juntou os dois lados, é importante, ó, aqui do lado de baixo, sobre os pés, fazer isso daqui, ó, com um pincel de silicone ou uma esteca qualquer. Isso vai fazer com que, na hora que a massa estiver secando, o lado da frente e o lado de trás dos pezinhos não se descolem. Pronto, lá no pé, ó. Dá uma pressionada. E agora é só desenformar. Lado de trás, olha só como ele sai certinho. E agora aqui o lado da frente. Para tirar, ó, eu gosto de apoiar. Deixa eu tirar aqui para dar mais espaço.
polegar embaixo, o dedo médio em cima, olha só. E pronto. Sai limpinho o molde. E aqui está o nosso corpinho. Quando a gente tira o corpinho do molde, é natural ficar essa marquinha aqui, ó, da emenda das duas massas. Essa marquinha da emenda é só vir com uma ferramenta de sua preferência e dando o acabamento, olha só. Vê? Muitos artesãos, inclusive, além de passar assim com uma ferramenta dando um acabamento, depois gosta também de passar o pincel com água, sabe? O pincel com água, eu gosto de passar quando o personagem, ele tem as pernas à mostra, sabe? Vai ficar aparecendo a pele. Aí, nesse caso, eu procuro passar o pincel com água para não ficar nenhuma marquinha mesmo. Agora, em personagens que eventualmente vão vestir calças depois, ou meias, e vai ser coberta a perna, eu já não me preocupo tanto com essa questão. Pronto, ó. Lá entre as pernas, a gente dá uma leve abertura, olha só como eu seguro aqui. Pronto, e é esse o nosso corpinho, ok? Agora isso daqui a gente vai deixar secar e no dia seguinte, olha só, eu já tenho aqui um sequinho do lado, a gente vai fazer os braços, ok? Ou então deixá-lo aqui. Esse que eu acabei de fazer eu vou pôr de lado lá para secar. E agora vamos fazer os braços. Olha só, tá aqui os bracinhos. Vou colocar aqui um. Os bracinhos, nesse caso aqui, é ainda mais simples que os moldes bipartidos, sabe? De braços que tem no canal até o momento. Olha só, eu venho aqui, faço um rolinho de massa. Encaixo lá na cavidade do bracinho. Deixo bem nivelado, ó, ao topo. Agora, ó, é só dar uma leve abertura. Que sai o bracinho, ó, bem ajustadinho. Só que, quando a gente tira ele, olha só, um lado ele tem todas as curvas e do outro lado ele fica reto, que era o lado de cima. Então, o que eu gosto de fazer? Eu venho aqui, ó, com a minha ferramenta e faço um leve abaulamento desse lado que estava mais reto. Isso já é o suficiente para dar uma aparência bem orgânica para esse bracinho. Olha só, eu gosto de colocar o polegar um pouquinho para dentro. E convém também fazer o seguinte, olha só, deixa eu ver aqui uma ferramenta que me ajude a fazer isso. Aqui. E convém também o seguinte, olha só. Aqui, na marcação dos dedos, ó, a gente dá uma reforçada, ok? Primeiro na frente, depois nas pontas. Se quiser, tem também a opção de pegar uma tesourinha e separar esses dedos, sabe? E deixá-lo com a mãozinha relativamente aberta. Bom, tá aqui, olha só, o meu bracinho desse tibe, ok? Vou deixar um aqui e agora eu vou fazer rapidinho aqui o bracinho vizinho. Pronto, olha só. Temos aí então os dois bracinhos feitos. Agora, olha só, um pouquinho d'água aqui no ombro e um pouquinho d'água na ponta do bracinho. E aqui a gente vem, ó, encaixa ele. Num primeiro momento, encaixa ele nessa posição, sabe, meio assim aberto. Aí na hora que você colocar ele para secar do lado, ele vai naturalmente ficando numa posição um pouco mais natural, sabe? Ele vai baixando assim e vai ficar parecendo que ele tá em pezinho com os braços ao lado do corpo. Fica bem natural, fica legal.
Prontinho, ó. Um lado. Agora eu vou fazer o outro. Prontinho, olha só. Os bracinhos estão prontos. Aí você vai pegar e ajustar eles na posição que você quiser. Dá pra deixá-lo mais pra frente, mais pra trás, fazer um punho na mão, olha só. Colocar assim de lado. Aí vai muito do personagem que você quer fazer e da posição que você espera que ele tenha. Ok? Agora isso daqui a gente deixa secar pelo menos de um dia para o outro para fazer qualquer coisa a mais, ok? Vou colocá-lo aqui do lado e vamos passar para o molde da cabeça. Vai aproximadamente 60 gramas de massa, ok? Já está aqui separado. Eu acabei de pesar aqui do lado só para garantir. E vai uma bolinha de isopor de 3 centímetros. Essa é de 3? Peraí, deixa eu... Antes que eu fale bobagem. Não minto. Essa daqui é de 4. Mas a de 3 também serve. Vou colocá-la aqui, olha só. Preparar a massa para colocar no molde da cabeça. Essa massa que eu vou preparar para o molde da cabeça, veja bem, ela já está sovada. O que eu estou fazendo aqui é preparando para que ela entre no molde de uma maneira mais adequada, olha só. É uma bolinha que conforme a gente vai fazendo isso daqui, ó, vê que eu sempre vou colocando no meio e puxando as laterais, ó. Vê? Quando eu faço isso daqui, vai criando essa emenda de massa que sempre está virada para mim. E o outro lado, olha só, tá mais liso. É esse lado liso que eu vou usar na frente do rosto. Então, olha só. Parte lisa, ok? Aí eu vou fazer uma bolinha. E vou fazer um formato que lembre talvez uma coxinha, um peão. Alguma coisa assim, olha só. Que essa pontinha aqui a gente vai encaixar lá no narizinho do personagem. Ok? O que eu recomendo nesse molde aqui é usar um desmoldante nele, tá? Porque esse molde aqui ele é um pouco mais fechado do que os outros moldes que tem lá no site. Então, olha só, o desmoldante aqui eu vou usar talco. Nesse tipo de molde, que tem um côncavo relativamente largo, eu prefiro usar desmoldante seco. Então, olha só, coloquei talco lá. Agora, olha só, com a minha pontinha, vou colocar lá no nariz e pressionar a massa contra a cavidade do meu molde. A bolinha, olha só, eu vou dar uma achatada nela para que ela assuma um formato mais parecido com o da cabeça e vou encaixá-la lá. Pego aqui o restante de massa e vou cobrindo. Vou cobrindo de maneira a tentar não deixar bolha de ar, sabe? Entre a massa e a bolinha. Há muitos artesãos que gostam de fazer isso daqui passando um pouco de cola na bolinha antes, tá? Nada contra, quem quiser fazer assim tranquilamente. Eu prefiro não usar cola porque eu não sou muito fã de cola, sabe, nesse processo. Pra mim acaba fazendo muita meleca, então eu prefiro fazer sem a cola e garantindo que não tenha bolha de ar. Ok? Então temos aqui, ó, a nuquinha do personagem. Venho com uma ferramenta de ponta e vou espetar lá. Dou uma leve abertura aqui nas laterais do molde. Agora, ó, o pescoço tá aqui, correto? Virado para cima, eu solto, olha só. Ok? Tá aqui então a minha cabeça. Essa ponta aqui vai ficar naturalmente, porque foi onde a gente usou para apoiar lá dentro do molde. Aí a gente vem com uma ferramenta aqui, ó, e faz esse processo aqui.
Vê? E aí você vai acabando com essa marca. Lembrando, é claro, não existe só essa forma de fazer esses processos aqui, sabe? Tem artesãos que trabalham de maneiras bem variadas. Tem aqueles que trabalham com a bolinha de papel alumínio ao invés de isopor. Tem aqueles que não cobrem toda a nuca do personagem. Isso daí vai muito de artesão para artesão. Vai o que você achar mais conveniente no seu caso. Então, ó. Então tá aqui a minha cabecinha. Agora o que eu vou fazer é colocá-la num espeto. Deixa eu dar uma acertadinha aqui, que deu uma entortadinha. Eu vou colocá-la no espetinho e deixar secando pelo menos de um dia para o outro. Eita, que peraí aqui. E deixar secando pelo menos de um dia para o outro, para aí vir e colocar as orelhas. Aqui do lado, olha só. Eu tinha uma que eu havia feito ontem, que já está relativamente seca. Seca o suficiente no ponto de pôr as orelhas. As orelhas estão aqui no molde, olha só. Para colocá-las não tem segredo algum. A gente vem aqui com uma bolinha de massa. Encaixa lá na cavidade. Estão aí as duas orelhas. Ok? A gente vem aqui, ó. Deixa eu colocar a orelha aqui. Um pouquinho d'água. E com o pincel de silicone a gente dá o acabamento. Foi um lado, agora o outro. A gente coloca a orelha, ó. Agora vem aqui bem de frente. E vai olhar para garantir que as duas fiquem na mesma posição. Ok, ó. Olhou por baixo, olhou de frente. Tá ok? Aí é só vir com o nosso pincel com ponta de silicone e dar o acabamento. Passar aqui um pouquinho d'água. Só para não ficar com marquinha. Prontinho. Depois disso aqui seco, no dia seguinte ou quando achar que é tempo, olha só. Aí é só vir e fazer um encaixe no corpinho, ok? O arame, eu recomendo tirá-lo depois de pelo menos umas 48 horas secando, tá? Eu vou tirar aqui um pouquinho antes, só pra gente já poder ver como é que ficaria sem. Mas isso aqui eu recomendo esperar um pouquinho mais. Olha só, soltei lá o arame. Pronto. Tá aí, o nosso Chibi 01. Depois de seco, olha só, ele dá aquela encolhida que é natural ao biscuit. Bom,
Bom, e é isso. Temos aqui então o nosso molde, ó, composto por quatro partes, e o bonequinho que ele faz. O molde já está disponível lá no site, vai estar aí o link para compra dele na descrição do vídeo. Quem quiser é só acessar e dar uma espiadinha por lá. Qualquer dúvida a gente fica à vontade, e quem estiver se perguntando sobre o olhinho, aí é o seguinte, eu vou pedir para vocês darem sugestão. Qual personagem vocês querem ver nesse estilo aqui? E aí, quando for fazer o personagem, eu ensino como é que faz a pintura do olho, ok? Espero que tenham gostado. Um abraço e até mais.